Olá, queridos alunos, tudo bem? Como estão? Vamos começar essa jornada de governança. Nós estamos aqui na aula 1 e vamos falar um pouquinho do conceito, do que é governança, como que ela surgiu, qual é a diferença que ela faz na vida dos profissionais de tecnologia e um ponto bem importante para nós, entender a diferença entre governança corporativa e a governança de TI. O Sêneca, que é um filósofo mais ou menos dos anos 4 a.C., ele tem uma frase muito famosa que é: não tem vento favorável para quem não sabe onde ir. O tal do barco desgovernado, ele realmente te faz chegar em lugar nenhum, porque simplesmente você não tem objetivo. E a governança de TI, ela está aí para isso, para definir como governar uma área de TI, quais são os papéis e responsabilidades dentro de uma área de TI, quais são os objetivos que eu preciso ter para saber se eu estou ajudando o negócio ou não a que eles sejam, para que eles sejam atingidos e como que eu vou fazer para medir e acompanhar isso. É como se eu estivesse num carro. Pensa que eu estou entrando dentro de um carro, o que você faz? A primeira coisa é você identificar onde você está. Você tem que saber onde você está dentro de uma área de tecnologia. Depois, você tem que saber para onde que você vai. E quem que vai te dizer, dentro de uma área de tecnologia, para onde que você vai? É o negócio. São seus objetivos de negócio, é a sua estratégia de negócio. Então, você coloca lá, eu vou sair do ponto A, vou até o ponto B, certo? E aí, você tem que traçar uma estratégia para chegar lá. Como é que você vai fazer para sair do ponto A até o ponto B? Qual a velocidade que vai ser colocada no seu carro? Qual é a direção que você vai dar para o seu carro? Para que lado que você vai? Quão rápido você tem que chegar lá? E, mais importante, como que você vai saber se você chegou lá? Que você realmente atingiu o objetivo que você queria? Então, a governança de TI, ela te dá todas essas respostas. Passando um pouquinho, eu quero apresentar para vocês a figura onde a gente vai falar um pouco sobre a transformação digital. Qual a relação que nós temos entre governança e a transformação digital? Vejam bem, a gente tem 3 termos que são super importantes para que a gente conheça e para que a gente saiba do que nós estamos falando quando a gente está falando de transformação digital e a sua relação com a governança. Primeiro deles, eles parecem a mesma coisa. A princípio, quando você olha assim, parece que a gente está falando da mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Vamos entender, a figura está mostrando aí para vocês. Primeiro deles, a gente está falando de digitalização. O que é digitalização, gente? É uma tarefa de tornar os dados digitais. Então, lembra quando a gente entrava numa biblioteca pública, por exemplo, onde tinha aquele monte de livros nas prateleiras, alguns bem antigos. Hoje, quando a gente entra numa biblioteca, ela pode ser uma biblioteca física ou uma biblioteca digital, porque muitos dos dados que estavam naqueles livros, das informações que estavam naqueles livros, foram transformadas em informações digitais. Hoje as organizações têm um termo chamado paperless, que é como se fosse não ter papéis. Ou seja, toda a documentação gerada de entrada ou de saída de um determinado processamento dentro de uma organização, ele também é digitalizado. A nossa CNH, nossa Carteira Nacional de Habilitação, hoje ela já está digital, não é? Isso é o processo de digitalização. Então, vamos entender essa primeira parte aí do uso da tecnologia da informação no ambiente corporativo, para que lá na frente a gente possa entender também o processo de governança. Outro termo, e olha como parece, nós falamos de digitalização, que é pegar um documento físico ou pegar um dado físico e transformá-lo em digital. O segundo termo é digitização. Esse é um termo que vem do inglês, gente, que é muito difícil da gente traduzir, mas basicamente além de pegar aquele dado físico e transformar ele em digital, eu torno aquilo mais eficiente. Então, vamos pensar num processo de criação de contas de usuários numa determinada rede. Quando você entra para trabalhar numa organização, a primeira coisa que eles te dão é aqui, seu login e senha, não é? Imagine que esse processo possa ser feito por um robô, possa ser feito de uma maneira totalmente digital, totalmente automática, para que possa ser reduzido o custo e aumentada a eficiência. Isso é a digitização. Então, nós temos o processo de transformar os dados
físicos em dados digitais, e nós temos o processo de deixar algo que era extremamente manual. Lembra dos carimbos que a gente carimbava? Hoje a nossa assinatura já não é digital muitas vezes, então a gente também tem esse processo de transformar isso de uma maneira mais eficiente para que possa trazer tanto eficiência quanto redução de custos para as organizações. E o último termo, que é aquilo que é a palavra da moda, que está todo mundo falando, que é a transformação digital. Transformação digital é a capacidade que uma organização tem de ganhar dinheiro através de novos negócios, usando a tecnologia como meio. Vamos falar um pouquinho desses aplicativos de transporte? Vamos falar? Né? Nós temos o Uber, temos outros aplicativos de transportes, onde a gente usa para chamar alguém que tem um carro, né, que se associou àquela plataforma de aplicativo e que vai pegar a gente num determinado local e levar a gente para outro. Isso existia, pessoal, 10 anos atrás? É algo super novo, é a criação de um novo modelo de negócio. Vocês conhecem também um outro aplicativo onde a gente faz reserva de casas, que muitas vezes são casas de pessoas físicas, para que a gente possa passar temporadas, né? Vamos imaginar que a gente vai passar um Réveillon no Rio de Janeiro. Eu tenho a opção de entrar no aplicativo, de fazer a reserva de uma casa de pessoa física e de poder habitar naquela casa só durante o período que eu quiser habitar e que eu fizer a minha reserva. Vejam bem, eu tinha o táxi antes, hoje eu tenho esses aplicativos de locomoção. Eu tinha hotéis antes, onde hoje eu tenho esses aplicativos onde eu posso fazer locação também de determinadas moradas por um determinado período de tempo. E tudo isso usando plataformas de tecnologia. Ou seja, eu transformei digitalmente um negócio que já existia em um novo modelo de negócio, em novas opções de negócio. Não é interessantíssimo? Então eu posso usar a tecnologia dessas 3 formas. Resumindo, transformando um dado digital, um dado físico em um dado digital, fazendo redução de custos e aumentando a eficiência, que é o processo de digitização que a gente tem, e a própria transformação digital, que é a criação de novos modelos de negócio. Na pandemia, os 3 foram extremamente utilizados, e a transformação digital ela atingiu níveis como nunca antes. Empresas que antes não tinham nenhum marketplace, nenhum ambiente de vendas pela internet, ela foi obrigada a criar esse marketplace para que pudesse continuar os seus negócios. Então, isso impulsionou muito os investimentos em tecnologia, isso deu uma relevância muito grande para a área de tecnologia e isso fez com que a governança ficasse cada vez mais importante. Como é que eu invisto milhões e milhões em tecnologia e eu não faço um bom governo disso? Eu não defino quem vai gerenciar isso, quem vai governar isso, o que eu espero com aquele investimento, que tipo de retorno, como que eu vou sair do ponto A para o ponto B, que foi o exemplo no começo da aula que nós trouxemos. Então essa é a transformação digital, essa é a digitização que a gente está falando e a digitalização, ou seja, o uso da tecnologia que precisa ser governada através de um bom modelo de governança de TI, que é o que nós vamos aprender aqui nessa aula. Muito bem, e dito isso, a gente falou bastante da pandemia, falamos bastante do processo de transformar dados físicos em dados digitais, que não é algo novo, né? No mínimo a gente está fazendo isso há décadas e mais décadas. Vocês acham que a governança de TI também é um termo novo? Não é. A gente tem falado de governança de TI desde 1929, desde a quebra da Bolsa, a grande crise que nós tivemos, né? A primeira grande crise econômica de Nova York, a queda da Bolsa de Nova York. Como que foi isso, gente? A gente estava passando pela Primeira Guerra Mundial e a Europa estava muito debilitada do ponto de vista produtivo. Ela não conseguia produzir porque ela estava no meio da guerra. E os Estados Unidos, enxergando nisso uma oportunidade, ele aumentou demais a sua produção. E aí, no final das contas, a Europa começou a se recuperar, essa produção começou a não ter para quem ser vendida, ou seja, foi uma estratégia muito ruim que foi criada ali, e isso de uma maneira muito resumida que eu estou contando aqui para vocês, porque não é o objetivo dessa disciplina,
houve a quebra da Bolsa e isso acabou atingindo todos os países. E desde aquela época, um pouco depois, né, com esse aprendizado que nós tivemos, em 1934, já foi criada a primeira secretaria para que pudesse regular o sistema bancário, para que a gente não produzisse mais do que era necessário para uma determinada nação, não tivesse mais oferta do que demanda, porque isso influencia no preço das coisas. E ali começou o conceito de gerenciamento e o conceito de governança corporativo, né, que é você realmente entender qual é a estratégia da tua organização, onde a sua organização quer chegar, qual é o ferramental que ela vai utilizar para que ela chegue nesse lugar e, o melhor de tudo, como é que ela vai ser governada nesse caminho. Né? Quais são os papéis e responsabilidades, quais são as políticas que ela vai seguir, o que exatamente ela precisa seguir. E aí são vários marcos, vocês vão ver no material nessa figura que eu estou mostrando para vocês, que é a figura 1.1, que são os marcos históricos da governança corporativa, até chegar mais ou menos em 2002, que quando nós tivemos o escândalo da Enron. A Enron era uma empresa também americana que começou a dissimular os seus dados contábeis. O que significa isso, gente? Significa que ela dizia para o mercado que ela estava com uma saúde financeira muito melhor do que ela realmente estava. Isso é ético? Isso é uma empresa que apresenta governança? E aí eles perceberam que eles teriam que criar regulações, teriam que criar formas de governo muito melhores para que, no âmbito mundial, a gente pudesse ter regras bem definidas, papéis e responsabilidades bem definidos, e acordados com todas as corporações e com todos os países para que isso fosse evitado. Depois que a Enron, né, apresentou resultados fraudulentos para o mercado, descobriu-se que várias outras empresas também estavam apresentando resultados da mesma forma. No conteúdo da disciplina, vocês vão ler essas histórias de maneira detalhada. Sugiro que vocês leiam com atenção, porque é a história da governança corporativa, ok? E isso deu origem à governança corporativa. Para que ela serve, gente? Vamos olhar na figura 1.3, que eu vou mostrar para vocês agora, que mostra o relacionamento entre a governança corporativa e a governança de TI. A governança corporativa é como se fosse um grande guarda-chuva. Vamos pensar assim. O que significa esse grande guarda-chuva? Ela dita políticas, papéis e responsabilidades de todos os departamentos da organização, de toda a cadeia de valor da organização, para que essa organização possa atingir seus objetivos. Por exemplo, como é que a área financeira tem que trabalhar? Quais são as regras que a área financeira tem que seguir? O que a área financeira tem de fornecer de informação para eu saber se os meus objetivos estratégicos, se os objetivos da minha organização, eles estão sendo seguidos de uma maneira adequada ou não? Mesma coisa para recursos humanos. Como é que a minha área de recursos humanos tem que conduzir o meu ativo, que são as pessoas, de uma maneira que eu atinja os meus objetivos estratégicos? E aí, ou seja, a governança corporativa, ela olha tudo, ela tem uma visão holística da organização, né? Que é aquela visão de cima que a gente fala. Então, enquanto a governança corporativa, ela olha para os controles, para os regulamentos, para os papéis e responsabilidades de toda a organização, a governança de TI tem o papel exclusivo de governar a área de tecnologia e de fazer com que seus objetivos sejam cumpridos. Então, imagine, vamos voltar no exemplo do carro, eu tenho que entrar no ponto A e eu tenho que ir até o ponto B, e eu sou a minha organização. Minha organização tem o objetivo de sair do ponto A e chegar ao ponto B. A governança de TI olha todos os fatores que vão nos levar até o ponto B. Vai olhar o motor do carro, vai olhar o pneu, vai olhar tudo, todos os departamentos, todas as áreas, todos os papéis e responsabilidades. Isso a governança corporativa vai olhar. Já a governança de TI é só uma parte. Imagine que a governança de TI seja o motor desse carro. Então, ela só vai olhar se o motor está com óleo, se o motor está bem cuidado, se ele tem tudo que tem de necessário para nos levar do ponto A até o ponto B. Então, de uma maneira bem simplista, essa é a diferença. Governança corporativa olha para tudo, governança de TI olha só para TI, e não podemos esquecer, a governança de TI é uma parte super importante da governança corporativa. Cada vez mais importante, porque as empresas dependem cada vez mais de tecnologia. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima parte dessa disciplina. Um abraço!